Então essa afirmação do Lula de que na época dele a casa estava arrumada, isso já é uma mentira horrorosa. Com a omissão de dizer que ainda no governo do PT, da presidente que ele colocou lá, porque a Dilma era uma desconhecida, incapaz de fazer qualquer trabalho relevante para o país, e isso ficou claro depois. A responsabilidade é dele. E a vida do brasileiro começou a ir ladeira abaixo por responsabilidade dele. E aí ele vai se enrolando e tal, começa a falar sobre guerra. É perguntado, afinal de contas, uma revista americana quer saber a opinião dele sobre questões relevantes internacionais. E aí ele começa a falar que o Zelensky é tão responsável por essa guerra quanto Putin, que o Zelensky não fez nada para evitar a guerra, que faltou diálogo, que o Zelensky é um comediante, é um comunicador, que gosta de aparecer, que faz 3 lives por dia, e coloca o Zelensky assim como no mundo das subcelebridades. E aí vocês olham o que está acontecendo ali. O país, a Ucrânia, foi cercada e ocupada por forças armadas de um país vizinho. A soberania da Ucrânia foi violada por um país vizinho. Como é que o Zelensky é culpado disso? Ah, porque ele queria entrar para a OTAN. Cadê a soberania da Ucrânia? A Ucrânia assinou o papel de que estava entrando para a OTAN? Essa conversa tinha sido esgotada? A Ucrânia assinou o documento onde ela se incorporava à União Europeia? Nada disso aconteceu. Obviamente, a política internacional é feita com base em discurso, com base em percepções, em ações e percepções. Ô Rússia, eu posso entrar para a OTAN e para a União Europeia. Você não quer que eu entre. O que a gente pode negociar aqui melhor? Quem foi pro tudo ou nada da bala foi a Rússia. Foi Vladimir Putin, que colocou 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia, com uma força bélica muito maior do que a Ucrânia, e invadiu o território ucraniano. E vem esse picareta do Lula querer responsabilizar o Zelensky, dizer que o Zelensky não é um homem de diálogo. Quantas rodadas de diálogo aconteceram já para pôr fim a essa guerra? Quantas vezes o Zelensky já disse que quer conversar com Vladimir Putin? Quantas vezes eles buscaram um acordo para fazer os corredores humanitários para saída de pessoas fugindo das áreas de guerra e entrada de mantimentos, sobretudo médicos? E os russos foram lá e bombardearam, violaram esses acordos. Como é que você coloca o Zelensky como a força ativa desse conflito? Me explica isso. Ele é doido? Uma força bélica menor, sem garantia de apoio da OTAN, porque não é um país membro, sem garantia de apoio de países como Estados Unidos, como Inglaterra, como França, ele encarar uma guerra? Não foi isso que aconteceu. E Lula é mau caráter de fazer essa afirmação, porque ele sabe que a dinâmica não foi essa. Mas quer passar pano pro russo. Quer passar pano pro Putin. Quer dizer que a Rússia não se coloca nesse cenário mundial como um país
que vai até o limite e, por vezes, ultrapassa o limite. Isso é de uma deslealdade, até moral, com as pessoas que ficam aí batendo palma pro Lula e pro PT. Não existe, Lula fala isso. Isso é um irresponsável. E aí, por isso que eu reforço a minha tese. Alguém que quer ser presidente da República, nessa altura do campeonato no Brasil, não pode dar esse tipo de declaração. Não combina. Não combina. Porque, obviamente, ele está sendo ridicularizado no mundo inteiro hoje. Pessoas estão lendo aquilo, não tem sentido. Então, manda aí, Júnior. Só uma colocação que tá tendo repercussão, essa fala do Lula, porque era para ser o grande momento do Lula, né? Nossa, o Lula apareceu na Time, só que tá dando preocupação entre os aliados do PT. Tá dizendo aqui que os aliados do ex-presidente Lula afirmaram nesta quarta-feira que ele está abusando do direito de errar. É complicado. O Lula só tá falando bosta desde que começou a aparecer. Não, a minha tese é que ele vai abrir mão dessa candidatura. Vai agora, vai ter um evento no dia 7, enfim, ele vai levar essa candidatura adiante para que ele ganhe visibilidade, para que o PT ganhe visibilidade, ganhe força. Ele é um interlocutor mais forte dessa tese do PT de volta à presidência, mas na hora H ele vai alegar motivo de saúde e vai abrir mão para o Haddad. Com isso ele resolve um problema aqui em São Paulo, porque você tem Haddad e Márcio França disputando o governo do Estado, e eventualmente até ele ser candidato ao Senado em São Paulo, com um acordo para, sendo eleito, e muito provavelmente será, ele assumir a presidência do Senado. Talvez esse seja um jogo. Este canal de cortes, ele extrai o que há de melhor. É só clicar. Então, inscrevam-se no canal de cortes do MBL. É isso, fácil.